para você, Pascoal, Fábio Sormani, Dani Boaventura, que respeitem agora o momento do professor Celso Unzelt. Né? Sim. Porque a gente vem com uma tela agora, eu gostaria que vocês, né, respeitassem esse momento do professor, porque ele estava feliz até agora, aquele momento você pinta uma tristeza, a gente ajuda porque é amigo. Conexão Corinthians-Fluminense. Lembra a quantidade de jogadores do Fluminense que vieram para o Corinthians? Então vamos lá. Contratou 6 jogadores, hein? Então teve o Henrique, zagueiro, que chegou e saiu sem custos, foi liberado ao Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes. Teve o Richard, volante. Contrato até dezembro de 2022, está emprestado ao Atlético Paranaense. Douglas, emprestado para o Bahia em 2019 e depois foi para o PAOK da Grécia no mesmo ano, tá? Tem mais gente aí no pacote. O Everaldo está encostado, não vai ser aproveitado, hein? O Everaldo está fora dos planos do Mancini, é o último que sobra. Sornosa, meia, contrato até dezembro de 2022, está emprestado ao Tijuana do México. Estava na LDU também antes. E o Ione Gonzalez, atacante, chegou por empréstimo do Benfica em 2020, devolvido ao clube português. Chegou por empréstimo do Benfica, mas antes ele estava emprestado ali ao Fluminense, né? E ainda tem aquele quiprocó do Ione Gonzalez na transação do Pedrinho. Eu quero te perguntar uma coisa, professor. Faz um esforcinho aí, um pouco de boa vontade, né? Qual deles foi um bocadinho melhor? E qual foi a maior decepção? E eu ainda tenho uma terceira pergunta, viu? Porque, olha... Por que no Fluminense dava certo e no Corinthians não deu, hein? Bom, dos 6, o melhorzinho foi o Henrique, que ainda foi campeão. O Corinthians precisava de um zagueiro com a força dele naquele momento. O Everaldo, eu confesso que eu mesmo cheguei a sugerir para o próprio Corinthians ir atrás do Everaldo. O Corinthians precisava de um jogador com essa característica. Era um jogador. Você ligou lá no Corinthians, professor? Você ligou lá e sugeriu para o Corinthians? Não, sugeri. Assim como sugeri, por exemplo, o Marinho e nunca trouxeram também. Ah. Mas é o Sormani sugeriu antes pro Santos. Sugeriu melhor. O Sormani tem uma linha mais direta. Eu tenho essas linhas diretas. Quando você sugeriu o Marinho pro Santos. Mas essa é uma conexão que nunca devia. O bom. Olha, essa é uma conexão que não devia ter existido, né, William? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês pegarem minha agenda, telefone, não tem telefone de nenhum cartola. E eu tenho 2 ou 3 empresários e jogadores que são amigos, entre eles o Bruno Paiva, que é filho do Mário, trabalhou conosco na Fox. Eu tenho um carinho muito grande pelo Bruno. Aí eu vejo o Bruno, me lembro o Mário o tempo inteiro, eu gostava demais do Mário. Não tem nenhum jogador, treinador, 2 ou 3, não mais do que isso. Não mais do que isso. Eu duvido. Eu não tenho contato com ninguém. Não converso com ninguém. E uma das coisas que mais me deixa orgulhoso pelo meu trabalho, eu acho que eu estou fazendo meu trabalho bem feito, é o torcedor do Santos, muitos deles não gostarem de mim. Eu não estou aqui para defender A, B ou C. Eu gosto do Santos. Quando eu acho que tem que defender, eu defendo. Quando eu acho que tem que criticar, eu critico. Então, para mim, isso é o maior patrimônio que eu tenho. Agenda vazia, torcedores do Santos, que não gostam da minha pessoa. Aliás, torcedor do Santos que não gosta de você, também não gosta de mim, viu? É por aí. Ainda bem, né? O Celso Unzelt, agora na tua... Corintianos também, tem corintiano não gosta de mim. Tenho certeza. Na tua agenda não tinha contato desses caras que vieram do Flu, não, né, Unzelt? Não tinha, mas se tivesse eu não tinha passado, não. Talvez o do Everaldo, como eu falei. Porque uma aposta ou outra, tudo bem, tá dentro de um pacote que você faz. Agora, essa conexão com o Fluminense sempre foi muito estranha, porque o Fluminense não era propriamente um time que estava brilhando. E esses nomes que vieram para o Corinthians não são aqueles garotos bons de Xerém. São nomes que mesmo no Fluminense, como diria Aracide Almeida, falava o contrário. Ela fala, são nomes sobre os quais não resta qualquer dúvida. Sobre esses aí tinha muitas dúvidas. O Sornosa, eu lembro, em rede social, torcida do Fluminense falava, vocês estão loucos, vocês vão ver o que é o Sornosa de perto, aquela coisa de torcedor. Sornosa deu um lançamento para um passe de título, é verdade, para o Wagner Love fazer o gol contra o São Paulo. E mais nada, né? Cobrou uns 2 escanteios, aquelas bolas paradas. É muito pouco, né, William? Muito pouco. E os jogadores ficam pouco também. O Richard, logo emprestado,
O Sornosa fez mais que o Otero, professor. É verdade, o Otero tem uma falta cobrada. Mas, sabe, essa sequência é que assusta, porque eram jogadores realmente sobre os quais pesavam muitas dúvidas. E eles acabaram não aprovando. Não é que você fala assim, nossa, o cara no Fluminense jogava o fino e aqui, como você fala, por exemplo, do Luan em algum momento da vida dele. Nenhum desses jogadores teve esse momento na vida. Então o que justifica esse tipo de conexão? É complicado, ainda mais para quem não tem dinheiro, né? Você já não tem dinheiro, ainda vai investir mal? O que aconteceu nessa sequência aí. Eu ficaria só com o Henrique, que é um outro momento. Lembra quando o Fluminense colocou no site todos aqueles jogadores que ele agradecia, que ele estava abrindo mão por conta de salário? Não era nem uma questão técnica, era por conta de salário. Ali o Corinthians viu uma oportunidade de mercado com o Henrique. O resto é tudo do mesmo jeito. Negócios que é melhor esquecer. Eu vou ver se o Sormani consegue explicar pra gente. Vou ver. O Johnny pode falar, Pascoal, foi o pior, pode falar. O Johnny Gonçalves foi o pior dos piores. Bateu no bolso, né, Pascoal? Esse do Johnny Gonçalves aí, eu vou dizer um negócio pra você, eu não consigo entender. Além de não ficar com o jogador, e ainda teve que tirar dinheiro da venda do Pedrinho. Isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. O Corinthians gastar no ano passado 56 milhões com jogadores e não conseguir a classificação sequer para a Libertadores da América. Ficar, o que eu imaginava, entre o 8º e 10º lugar do campeonato. É muito pouco, gente, para muito dinheiro. Não é à toa que tá passando essa pelura toda aí. Você que já viu isso, como é que assina um negócio desse? O cara não lê antes? Não lê a tal da cláusula? Não lê o valor? Não vê o tipo de jogador que é? Como é que assina assim? Celso, às vezes você está tão apertado que o empresário fala para você, leva esse aqui, leva aquele ali, e você acaba entrando, o dirigente acaba entrando nessa ciranda. Acaba entrando nessa roda viva. E foi o que o Corinthians fez. O ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, ele mesmo disse que ele enfiou os pés pelas mãos. Ele mesmo disse, eu enfiei os pés pelas mãos. Eu fui mal na última gestão, que eu fui mal. E foi mal mesmo. Ele reconheceu isso. Ele duplicou a dívida do Corinthians. Ele duplicou a dívida do Corinthians. Falar é fácil. Agora, o que vai ser feito? Ele vem publicamente, foi você que falou, Sobra pro presidente. Não, mas não pode. Sobra o presidente atual segurar a onda, né? Eu lembro bem do Márcio Papa, que foi dirigente do Palmeiras, trabalhou com a gente na Rádio Bandeirantes. Falecido Márcio Papa, uma pessoa extraordinária, gostava muito do Márcio Papa. Então ele dizia o seguinte... Eu também, gente boa. É muito fácil um cara chegar em público e dizer o seguinte, eu sou responsável pela derrota, pela desclassificação e pela perda do campeonato. Sim, mas e aí? Houve um prejuízo. De que maneira você vai compensar tudo isso? De que maneira você vai compensar tudo isso? Falar é uma coisa. Entendeu? Você vai compensar de alguma maneira? Então, chegar e por dizer, escuta, fui muito mal nesse período que fui presidente do Corinthians. Ok, beleza, gente. Legal. Bacana da sua parte você reconhecer isso. Mas e aí? O que você vai fazer para resolver a parada aí? A dívida passou para quase 1 bilhão. O que você vai fazer? Vai ceder um patrimônio seu, vai fazer um trabalho voluntário aqui no Corinthians, para a gente poder dispensar funcionários e economizar, entendeu? É muito fácil, Agora, o que de prático você vai trazer para a gente? Então o André Sanches vir a público dizer que não foi bem na última administração dele, é uma coisa, ok, beleza, mas vai fazer o quê? A dívida está batendo em 1 bilhão. E o Corinthians hoje não consegue contratar ninguém. E se contrata de maneira irresponsável. Eu volto a bater nessa tecla. O Corinthians, lamentavelmente, não tem oposição. E enquanto continuar assim, vai ser difícil sair dessa situação. Vai ser muito difícil. Mas voltando ao tema principal, a questão dos jogadores do Fluminense. O William mandou uma mensagem para mim aqui, mas eu não vou certo lá e no Corinthians não, hein? Você mandou para mim um negócio aqui, mas eu não vou falar. Entendeu? Eu também não vou falar aqui o que você me respondeu. Também não vou falar o que você me respondeu aqui, mas tudo bem. Isso eu não vou falar.
Ele quer que eu Não. me comprometa, mas eu não vou falar Não, isso. eu não quero. Não quero te atrapalhar, Sormani, pelo amor de Deus. Só quero que você me responda por Mas que deu eu certo acho no Flu e que- não deu certo no Corinthians, por favor. Eu acho que tem Adianta eu tô jogadores. certo assim no Flu? Também tem isso, hein? Eu acho, por exemplo, o Douglas, que tá aí agora, acho que no Atlético Paranaense, passou pelo Bahia e tal, como segundo volante canhoto, muito bom jogador. Não sei porque que esse menino não virou no Corinthians. Ele exagerava às vezes na violência, mas tinha uma sofisticação de jogo que me chamava atenção. E dinâmica, marcava bem, inteligente. Eu não sei se tem uma coisa que a gente não sabe, desconhece, e muitas vezes acontece isso. Não há, o Everaldo que teve no Fluminense foi muito bem. Ele teve chance, teve sequência no Corinthians. Gente, esse time do Corinthians aí é fraco. É fraco. Quem que joga bem nesse time do Corinthians, gente? Quanto tempo demorou para o Matheus Vital virar? Tá jogando bem. Há quanto tempo o Matheus Vital tá no Corinthians? Se o Matheus Vital tivesse passado pelo Fluminense e a gente fizesse essa pergunta 2 meses atrás, o Matheus Vital ia entrar nessa barca aí. Os times são fracos. Então é difícil um jogador render assim. Entendeu? Eu acho complicado. Mas eu acho que isso explica a situação desses jogadores. Explica a situação desses jogadores. Uma mudança constante de treinador. Eu acho que explica até a situação do Corinthians. Sim. Ô, Dani, eu tenho 2 minutinhos aqui, eu quero te ouvir para fechar. Algum desses jogadores fazia sentido à época de trazer? Eu olhava, não, isso aqui valia a pena, aqui tava bacana. A Dani tá mutada, hein? Eu não tô ouvindo. Dani tá mutada aí, Dani. Dani. Não mexeu em Eu tô nada. ouvindo. Eu ouço. No ar. Eu estou ouvindo aqui a Dani. Eu também. Eu não ouço. No ar não tá rolando. Dani, eu te ouço aqui, Dani, mas o pessoal em casa não tá ouvindo não, porque a gente ouve internamente aqui, mas o pessoal em casa não tá ouvindo. Vamos fazer o seguinte? Vamos arrumar a casa então, meu filho. Para isso tem também o break, ele também serve para isso. A gente vai arrumar a casa, o áudio da Dani, para você em casa poder ouvir direitinho, e daqui a pouco a gente volta com mais bate-bola debate. A gente resolve tudo aqui, não tem problema. Ai, meu Deus do céu. Alô? Ai, meu Deus do céu. Dani está de volta conosco, Dani. Muito bem. Dani, por favor, a palavra é sua, não sai o áudio, agora o povo quer te ouvir, Dani. Vamos lá. Olha, eu não vou dizer de qual integrante do programa que é, não, mas eu tô recebendo mensagens, assim, ele não tá na tela agora, eu tô recebendo mensagens aqui, viu? É impressionante. É uma metralhadora no WhatsApp. Eu não sei o que ele tá fazendo agora, porque nem na tela tá. Eu não sei onde ele foi. Tá mandando mensagem. É impressionante, né? Você tá bonitinho aí, voltar em quadradinho, que é bom nada, né? Mas mandar mensagem, ele manda. Fala aí, Dani. Não, só pra fechar, a gente tava falando dos jogadores que faziam algum sentido, né? Acho que o Everaldo talvez tenha sido o jogador que fazia mais sentido, porque era uma posição que o Corinthians precisava. Tinha tido um bom momento no Fluminense, só que chegou e fez 27 jogos em 2020, no último ano agora, pelo Corinthians, e marcou 3 gols. Então, assim, eu acho que tudo isso é o preço da falta de planejamento, porque quando você vai pegando jogadores, assim, pensando, sem olhar muito o que vai ser daquele trabalho, o que vai ser daquela montagem, isso dificulta o jogador, né? Não que tenha nomes tão expressivos assim nessa lista. Talvez o Sornosa, apesar da implicância gigante que a torcida do Fluminense também tinha com ele, não seja um nome absurdo. E o Henrique acho que foi o que deu certo durante algum tempo. Mas talvez tenha muito a ver com essas mudanças de filosofia, de quando sai o Carille, entra o Thiago, que não dá certo. E aí a gente tá falando de várias gestões diferentes, né? E o Sormani fala assim, então o que o Andrés vai fazer? Vai prestar serviço dentro do clube de graça? Talvez seja uma opção péssima. Talvez ele vá piorar, porque em tese ele prestou serviço pro clube esse tempo todo e deu no que deu, né? No departamento financeiro, então, não. Então é complicado. O Corinthians vive uma situação... Vai prestar em outra área. Na financeira, não. Olha, temos um repórter